Movido pela Eternidade, capítulo 6. A grande queda. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Agora chegamos às verdades refletidas por vida dupla e enfraquecida. Em determinada época, eles verdadeiramente seguiram adiante, mas, ao se desviarem de seus caminhos, permitiram que aquela fatalidade os alcançasse. Lemos o que cremos ou cremos no que lemos? Descobri que algumas verdades que discutiremos neste capítulo são controversas entre algumas pessoas dentro dos círculos evangélicos. Entretanto, há controvérsias eliminada mediante a investigação exaustiva das Escrituras. Portanto, antes de começarmos a examinar o que a Bíblia revela com a revelação, a vida dupla e enfraquecida, deixe-me, primeiramente, pedir-lhe que leia com o coração e a mente aberta. Um dos maiores impedimentos para que as pessoas conheçam a vontade de Deus é o fato de que, quando elas leem as Escrituras, elas leem aquilo em que acreditam, em vez de acreditarem no que leem. Lemos o que cremos quando optamos por ver a verdade através de lentes contaminadas. Esta contaminação ocorre devido ao conhecimento incorreto que temos adquirido de outros ou ensinado por nossa denominação, ou a partir de noções pré-concebidas sobre quem Deus é ou sobre os seus caminhos. Isso é muito perigoso, porque pode nos levar à decepção. Há um exemplo disso no livro de Jó. Recentemente, peguei minha Bíblia e, antes que pudesse abri-la, ouvi o Espírito de Deus dizer: abra no livro de Jó e comece a ler a partir do capítulo 32. Abri imediatamente naquele capítulo e percebi que ali era o início da mensagem de Eliú. Depois de passar pela tragédia, a percepção de Jó foi rapidamente deteriorada por causa de sua dor e desgraça. Ele agora via Deus a partir da sua experiência, em vez de buscar nele a sua sabedoria. Ver Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Com o tempo, este raciocínio progrediu para a justificação própria. Os três amigos de Jó, que haviam falado nos capítulos anteriores, se auto-intitularam teólogos ambulantes e tentavam interpretar suas tragédias. Isso piorou ainda mais as coisas. Eles não encontraram um meio de refutar o raciocínio obstinado de Jó, e por conta disso o condenaram. Eliú, sendo mais jovem, esperou um longo tempo para ver se ouvia a sabedoria divina por parte dos três amigos de Jó. Mas, quando percebeu que os três homens não tinham mais nada a dizer, finalmente falou: esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Jó, capítulo 32, versículo 11 ao 13. Eliú começou a repreender todos aqueles homens. Ele disse: será que Deus deve adequar a sua justiça às exigências de vocês? Jó, capítulo 34, versículo 33. Com que precisão Eliú censurou o erro que é tão predominante em muitas pessoas atualmente. Esta é uma das principais raízes da teologia equivocada presente na Igreja. Permitimos que a nossa experiência
interprete a palavra de Deus em vez de permitirmos que a palavra de Deus defina a verdade. Eliú não emitiu um raciocínio ou uma teologia humana formada pelos eventos, ocorrências e noções pré-concebidas sobre quem era Deus. Em vez disso, sem interferir na verdade, ele declarou a pura palavra de Deus. Ao concluir seu discurso, lemos: Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. A versão Almeida revisada e atualizada registra a indignação de Deus deste modo: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É exatamente isso que fazemos quando filtramos as palavras de Deus com a nossa experiência, com a opinião dos outros ou com a noção pré-concebida sobre quem Ele é. Escurecemos os seus desígnios, tornando-os inacessíveis a todos aqueles a quem influenciamos. Na verdade, escondemos a verdade daqueles que gostariam de conhecê-la. Foi por isso que Deus ficou tão zangado com Jó e seus amigos, e fica ainda hoje quando explanamos a sua vontade de forma incorreta. Nós impedimos que as pessoas conheçam a verdade. Em seguida, o Senhor passou 4 capítulos revelando a sua palavra a Jó. Quando ele termina, Jó diz contrido: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Jó, capítulo 42, versículo 2 ao 6. Observe que Jó diz: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Há uma verdade poderosa nisto. As Escrituras afirmam que somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Ver 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E não à medida que ouvimos falar dele. Ele é a palavra viva de Deus, e vê-lo é conhecê-lo, conhecer os seus caminhos. É isto que a verdade revelada faz com uma pessoa. Ouvimos a palavra de Deus, mas não ocorre nenhuma mudança até sermos iluminados. Quando o entendimento da palavra de Deus entra em nosso coração, exclamamos: Estou vendo, estou vendo. E naquele instante somos iluminados e transformados um pouco mais à semelhança dele. É esse fato espiritual que motiva Paulo a orar. Por isso, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18. Jó agora havia sido iluminado como nunca antes. Embora ele tivesse uma vida muito piedosa antes de suas tragédias pessoais, agora ele conhecia Deus em um nível mais elevado. Quando Deus termina de falar com Jó, ele se volta para Elifaz, um de seus amigos, e diz: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos,
pois vocês não falaram a verdade a meu respeito. Jó, capítulo 42, versículo 7. O Senhor leva muito a sério quando transmitimos uma imagem incorreta dele ou dos seus caminhos. Isso obscurece os seus desígnios e perverte a sua justiça. Por este motivo, acho estranho quando os homens se dispõem a propagar apressadamente uma teologia que não está fundamentada nas diretrizes gerais das Escrituras. Isto é assustador. Como podemos conhecer a verdade se não estamos dispostos a ser instruídos ou corrigidos por ela? Após terminar a leitura do livro de Jó, o Senhor me disse algo que respondeu a muitas perguntas. Ele disse: Filho, você percebeu que eu não entrei em cena enquanto Jó ou seus amigos falavam de mim de forma incorreta? A minha presença não se manifestou até que alguém se levantou e falou a verdade. Fiquei maravilhado com o que Deus havia falado ao meu coração e comecei a meditar naquilo. Então, ouvi-o dizer novamente: é por isso que tantas pessoas, tantas igrejas ou denominações não estão experimentando a minha presença e o meu poder transformador. Eles não estão proclamando a minha palavra pura, mas seus próprios raciocínios e interpretações, do mesmo modo que Jó e seus amigos. Eles estão obscurecendo os meus desígnios com suas palavras sem conhecimento. Se quisermos conhecer a realidade da presença e do poder de Deus, devemos buscar o conhecimento da verdade sem interferir nela. Portanto, à medida que continuamos a examinar o que as Escrituras revelam sobre os juízos divinos, não permita que noções pré-concebidas sobre Deus ou teologias, experiências e circunstâncias equivocadas alterem o que ele já esclareceu. Em vez disso, busque-o na palavra de Deus revelada para que você possa ser iluminado em direção aos seus caminhos. Seguindo a Jesus para lucrar. Primeiramente, vamos voltar às palavras de Jesus que discutimos no último capítulo. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. A NKJV declara: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esta versão é a interpretação mais próxima do original. A palavra grega para iniquidade, anomia, significa agir contrariamente à lei ou à vontade de Deus. Jesus também usa a palavra praticar antes da expressão iniquidade, indicando que não se trata de pessoas que eventualmente tropeçam ou até mesmo de recém-convertidos em luta por sua emancipação, que odeiam quando desobedecem. Ao contrário, trata-se de gente que vive de modo contrário ao que agrada a Deus, mas que não dá atenção a isso, justificando seus comportamentos ou simplesmente praticando e pronto. Aplica-se aos iludidos como enganado ou aos infiéis como vida dupla. Esta multidão a qual Jesus se refere ouvirá sentenças que ressoarão em suas almas por toda a eternidade nas regiões dos condenados. É extremamente importante que não venhamos a negligenciar nem encarar de modo superficial esta advertência do Mestre. Vamos dar uma olhada mais de perto nas pessoas sobre as quais Jesus está falando na passagem acima.
Uma parte dessas pessoas, às quais será recusada a entrada no reino dos céus, será construída por aqueles que expulsaram demônios no nome de Jesus. Quem são elas? Seriam homens e mulheres que usam o nome de Jesus somente para expulsar demônios, sem ter nenhum outro tipo de aliança com o Senhor? Para descobrirmos a nossa resposta, precisamos consultar o livro de Atos. Um grupo de judeus que viajava de cidade em cidade expulsando espíritos malignos tentou usar o nome do Senhor Jesus. O encantamento que eles utilizaram foi este: Eu te ordeno por Jesus, a quem Paulo prega, que saias. 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, faziam isto. Mas, quando tentaram fazê-lo em um homem possesso de um espírito maligno, o espírito respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E saltou sobre eles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e gravemente feridos. Era impossível que aqueles exorcistas pudessem expulsar um demônio em nome de Jesus. Há uma verdade contida nesse relato. Para expulsar um demônio, não basta termos apenas o nome, é preciso ter um relacionamento com aquele que ostenta o nome. É preciso ser um seguidor e servo de Jesus, diferentemente daqueles sobre os quais discutimos no último capítulo. Agora, você deve estar pensando, mas Jesus disse que nunca os conhecerá. Então, como eles poderiam ter expulsado demônios e feito milagres? Em seu nome? Como pode ser possível? Existem aqueles que se juntaram genuinamente a Jesus em busca dos benefícios da salvação, mas movidos unicamente pela ambição do lucro pessoal. Eles nunca chegaram a conhecer o coração de Deus. Queriam somente o seu poder e as suas bênçãos. Paulo adverte que os tais são homens de mentes pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Destes fugi. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Eles buscavam a Jesus em benefício próprio e assim o serviço realizado era movido pelo lucro e não pelo amor. Jesus não os conhecerá, pois lemos, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Ele é conhecido por Deus ou Deus o conhece. Esta palavra conhecido não significa simplesmente conhecer a respeito de alguém, pois Deus sabe tudo sobre todos. Ele é conhecedor de todas as coisas. Antes, ela traz em si um sentido de intimidade. A Amplified Bible declara o seguinte: mas, se alguém ama a Deus verdadeiramente, com reverência afetuosa, disposição para obedecer e reconhecimento grato por suas bênçãos, é conhecido por Deus, reconhecido como digno da sua intimidade e amor, e passa a pertencer a Ele. Jesus diz à multidão no dia do julgamento: Nunca vos conheci. Aqueles, portanto, que não amam a Deus, o que fica evidente porque não lhes dão reverência afetuosa, gratidão e disposição para obedecer, não são conhecidos intimamente por Jesus ou pelo Pai. Ainda que tenham ido até eles para obter salvação, amar a Jesus significa entregar a vida. Você não vive mais para si mesmo, mas para Ele. Judas é um exemplo. Ele aliou-se a Jesus e parecia amar a Deus pelo grande sacrifício que ele fez ao segui-lo. Judas deixou tudo para juntar-se à equipe ministerial e colocar o pé na estrada com o Mestre. Permaneceu firme mesmo em meio ao calor da perseguição. E quando outros membros da equipe partiram,
João capítulo 6, versículo 66, ele não abandonou o barco. Ele expulsou demônios, curou enfermos e pregou o evangelho. Ver Lucas capítulo 9, versículo 1. Entretanto, as intenções de Judas não eram corretas desde o princípio. Ele nunca se arrependeu das suas motivações egocêntricas. Seu caráter era revelado por declarações do tipo: "Quanto vocês me pagam para eu?" Mateus, capítulo 26, versículo 15. Ele mentiu e bajulou para obter vantagem. Mateus, capítulo 26, versículo 25. Tirou do ministério de Jesus para uso pessoal. João, capítulo 12, versículo 4 ao 6. E a lista continua. Ele nunca conheceu ao Senhor intimamente, embora tenha passado 3 anos e meio na sua presença como discípulo. Por este motivo, Jesus disse: "Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo." Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote. João capítulo 6, versículo 70 ao 71. Há os que não são diferentes de Judas e fazem grandes sacrifícios pelo ministério. Inclusive, expulsam demônios, curando enfermos, pregando o evangelho, confiando nele para a salvação, mas que nunca conheceram a Jesus intimamente, pois tudo foi feito com a intenção do lucro pessoal e não por amor a Deus. Em nossa alegoria, isso descreve perfeitamente vida dupla. Ele seguia Jali, porque adorava a influência e o poder que isso lhe dava. Desde o princípio, sua motivação não havia sido o amor. Para esses, está reservado a maior das condenações. Jesus disse a respeito de Judas: "Melhor lhe fora não haver nascido." Mateus capítulo 26, versículo 24. E diz aos líderes religiosos que servem a Deus motivados pelo lucro e que tiram vantagem das pessoas em nome do Senhor: "Por isso, sofrereis juízo muito mais severo." Mateus capítulo 23, versículo 14. Esses homens e mulheres, assim como vida dupla, se encontraram nos lugares mais tenebrosos e de maior tormento do inferno, abrindo mão da salvação. As palavras anteriores descrevem perfeitamente vida dupla em nossa alegoria. Mas, e quando a enfraquecida? Ela, de fato, tivera um relacionamento com Jali, mas não conseguiu permanecer até o fim? As Escrituras trazem algo parecido? Vamos iniciar com o profeta Ezequiel. "Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá." Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Primeiramente, Deus está se referindo ao homem justo, e não a um homem que pensava ser justo, mas nunca o foi. Não há dúvidas de que esta pessoa não é a mesma que o enganado ou o impostor que mencionamos anteriormente. Deus diz que não se lembrará de nenhum dos seus atos de justiça. Quando Deus esquece algo, é como se nunca tivesse acontecido. Costumamos falar sobre Deus esquecer o nosso pecado, lançá-lo para longe, tanto quanto o Oriente dista do Ocidente, e enterrá-lo no mar do esquecimento, o que ele certamente faz, pois ele declara: "Dos seus pecados jamais me lembrarei." Hebreus capítulo 18, versículo 12. Deus se esquece dos nossos pecados quando recebemos a Jesus como Senhor. O diabo tenta nos acusar,
mas Deus disse que não se lembrará mais deles. Então, na mente de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Bem, o oposto também é verdade. Quando Deus diz que a justiça de um homem não será lembrada, ele quer dizer que se esquecerá de que um dia o conheceu, pois o relacionamento foi encerrado. Agora vamos examinar de perto o que as Escrituras afirmam com relação a um crente que se afasta permanentemente da sua salvação. O apóstolo Tiago escreve: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20. O primeiro ponto a ser observado encontra-se nas palavras irmãos, se algum entre vós. Tiago não está falando a pessoas que acham que são cristãs. Ele está falando de um crente que se desvia da verdade. Nesta passagem, o irmão que se desvia da verdade é chamado de pecador. Isto não significa que agora ele não é mais nascido de novo. Ele só está vivendo em um estado de pecado habitual e precisa retomar a obediência. No entanto, se persistir em seus caminhos de rebelião, Tiago deixa claro que o resultado final será a morte da alma. Uma alma perdida, caso não haja retorno para Deus, arrependimento. Encontramos a confirmação disso no livro de Provérbios. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos espíritos dos mortos repousará. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Esta passagem de Provérbios confirma as palavras de Tiago, indicando que a derradeira habitação do homem ou da mulher que se desviar dos caminhos de Deus sem retornar à justiça será a congregação dos mortos, que é o Hades, e finalmente o lago de fogo. O livro da vida. O livro da vida é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Paulo e João nos mostram que todos os que passarão a eternidade com Jesus encontram-se registrados neste livro. Nossos nomes são escritos no momento em que nascemos de novo. Lembre-se do testemunho de Efrosine, no capítulo 4? Quando essa jovem grega entregou sua vida a Jesus, Deus Pai escreveu seu nome no livro da vida e lhe disse em uma visão: Bem-vinda à família. Paulo escreve a um companheiro crente: E eu lhe peço, meu fiel companheiro, que auxilies estas mulheres, pois elas trabalharam diligentemente comigo, contando aos outros as boas novas. E elas trabalharão com Clemente e com os meus demais colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3. O contrário também é verdadeiro. Todos os que não estão registrados no livro da vida estão perdidos. Veja o que o livro de Apocalipse afirma. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. João nos fala enfaticamente que as únicas pessoas cuja entrada será permitida na cidade eterna de Deus são somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Os demais serão encontrados na congregação dos mortos. Em Apocalipse 3, Jesus fala a uma igreja, não a uma cidade, a um grupo de pessoas perdidas ou adoradores de falsos deuses. Ele fala aos que são verdadeiramente dele e assegura:
O vencedor será, assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. A Amplified Bible registra desse modo suas palavras: não retirarei nem apagarei o seu nome do livro da vida. Você observou a palavra apagar? A única maneira de ter o seu nome apagado do livro da vida é considerar que ele esteve lá antes. Somente aqueles que verdadeiramente nasceram de novo por meio da fé em Jesus Cristo estão registrados no livro da vida. Os incrédulos e até os enganados que nunca andaram realmente com Jesus nunca foram inscritos nesse livro, e assim seus nomes não podem ser retirados dele. Ele está falando aos que pertencem à família. Uma visão preocupante. Kenneth Hagin foi curado milagrosamente de uma enfermidade fatal aos 16 anos de idade e depois disso serviu fielmente no ministério por aproximadamente 70 anos, antes de sua partida em 2003. Sua influência no corpo de Cristo é monumental. Mais de 65 mil livros impressos e o Rhema Bible Institute, escola criada por ele, que formou mais de 24 mil pessoas até a presente data. Ele escreveu sobre este assunto em seu livro, I Believe in Visions. Eu creio em visões, onde conta que em 1952 Jesus lhe apareceu para revelar verdade das Escrituras. Na visão, o Senhor lhe mostrou a esposa de um pastor que ele conhecia. Ela havia dado crédito à mentira de que sua capacidade e beleza estavam sendo desperdiçadas no ministério. Com o passar do tempo, ela passou a abrigar pensamentos relativos à fama, popularidade e riqueza que poderia ter no mundo. Finalmente sucumbiu a esses apelos, deixou seu marido e partiu em busca do sucesso que desejava. Deus disse especificamente ao irmão Hagin: esta mulher era minha filha, e em seguida instruiu Kenneth a não orar por ela. O seguinte trecho foi retirado diretamente de seu livro. Senhor, o que acontecerá com ela? Perguntei. Ela passará a eternidade nas regiões dos condenados, onde há choros e ranger de dentes, respondeu ele. Na visão, eu vi descendo para o poço do inferno e pude ouvir seus terríveis gritos. Esta mulher era sua filha, Senhor. Ela era cheia do seu espírito e fazia parte do ministério. Mas o Senhor me disse para não orar por ela. Não consigo entender isto. Deus me fez lembrar dos seguintes trechos das Escrituras. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João capítulo 5, versículo 16. Eu disse, mas Senhor, sempre acreditei que o pecado a essa passagem se referia fosse a morte física e que a pessoa fosse salva embora houvesse pecado. Mas este versículo não fala em morte física, disse o Senhor. Você está acrescentando algo a ele. Se você ler o capítulo 1 de João na íntegra, verá que ele está falando de vida e morte, vida espiritual e morte espiritual. E esta é a morte espiritual. Refere-se a um crente que pode cometer pecado para a morte, e, portanto, eu lhe digo que não ore por ele. Eu lhe disse para não orar por esta mulher, porque ela cometeu pecado para a morte. Isso realmente desmonta a minha teologia, Senhor. Poderia me explicar um pouco mais? Perguntei. Às vezes precisamos que nossa teologia seja desmontada, caso ela não esteja alinhada com a palavra.
Jesus me fez lembrar das seguintes passagens das Escrituras. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à agonia. Há certas qualificações relacionadas no trecho bíblico acima que chamam a atenção. Primeiramente, a pessoa em questão precisa ter sido iluminada e ter provado do dom celestial. Isto se aplica àqueles que receberam a Jesus, já que ele é um dom celestial. Em segundo lugar, ela é cheia do Espírito Santo. Em terceiro lugar, experimentou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Isto tem a ver com os dons do Espírito, a unção de Deus e etc. A partir desta lista, podemos perceber que ela não incluiria novos cristãos, mas sim cristãos maduros. Várias pessoas me procuraram no passado dizendo que, em algum momento, elas disseram ao Senhor que não queriam mais segui-lo. Mais tarde, sentiram um profundo remorso e se arrependeram, e experimentaram um medo tremendo quando encontraram essas e outras passagens semelhantes em suas Bíblias. Entretanto, crianças às vezes fazem coisas tolas por ignorância, e o Senhor sabe disso. O autor de Hebreus não está falando de uma criança na fé, mas sim de alguém que é maduro, a fim de continuar ministrando o consolo a esses corações atormentados. Eu lhes digo que se tivessem cometido pecado para a morte, como vimos na passagem acima, eles não teriam o desejo de voltar a ter uma doce comunhão com Jesus. O próprio fato de terem sede dele e se arrependido de verdade, mas os frutos da piedade significavam que o Espírito Santo os havia traído de volta à comunhão. Não haveria qualquer desejo de ter intimidade com Jesus ou de viver uma vida santa se eles tivessem se desviado de forma permanente, como aquela mulher na visão do irmão Range. Jesus disse que aquela mulher era verdadeiramente uma filha de Deus. Quando menino, o irmão Range cresceu em uma denominação onde muitos não acreditam que uma pessoa possa perder a salvação. Eles creem numa segurança eterna incondicional. Foi por isso que ele disse: "Isto realmente desmonta a minha teologia." Como filha de Deus, ela tinha o nome escrito no livro da vida. Por que não permanecido, mas voltado definitivamente para o mundo? Seu nome foi retirado do livro. Ela escolheu afastar-se para sempre. Por esse motivo, o escritor de Hebreus nos diz que é impossível uma pessoa assim ser restaurada. Agora ela estava duplamente morta. Uma vez morta pelos seus pecados, pôde enfim herdar a vida eterna, mas morreu em pecado outra vez ao afastar-se permanentemente. Ver Judas, capítulo 12. Quando uma pessoa chega a esse estado, ela já não pode mais nascer de novo. Por essa razão, o autor de Hebreus diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, é muito errado pensar que pode haver casos em que as pessoas nasçam de novo indefinidas vezes. Deixe-me novamente reiterar que, se uma pessoa comete este pecado, ela nunca mais tem o desejo de se arrepender e de abandonar tudo outra vez por Jesus. Ninguém pode nos atrair a Jesus senão o Espírito Santo, e uma vez que ele se afasta de um verdadeiro crente como resultado
de sua apostasia, assim como a mulher descrita acima pelo irmão Regi, ele não voltará mais. Por este motivo, o Espírito Santo é longânimo, ele não desiste facilmente. A negridão das trevas. O apóstolo Pedro nos ilumina um pouco mais. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primeiramente, vamos examinar a quem Pedro está se dirigindo. Se alguém escapou das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto, sem dúvida, faria dele um cristão. Ele não se enquadraria na categoria dos impostores mencionados no capítulo anterior, aqueles que professam conhecer a Deus, mas na verdade não o conhecem, mas sim no grupo daqueles que realmente escaparam da contaminação deste mundo mediante a graça salvadora do Senhor Jesus. Não há dúvidas de que ele está se dirigindo a pessoas que realmente nasceram de novo. Em continuação, lemos: se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Pedro está se dirigindo aos cristãos que retornam aos caminhos do mundo, mas observe quando acrescenta que eles são vencidos pelas contaminações. Ser vencido significa que eles não voltaram. Eles, na verdade, nunca se arrependeram de sua injustiça intencional. Pedro afirma que teria sido melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, tendo conhecido, se desviarem do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo que é melhor nunca ter sido salvo do que receber o dom da vida eterna e depois se desviar deles permanentemente. Isto se alinha estreitamente com o que Ezequiel disse: não me virão à memória todas as suas justiças. Porque teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça? Judas responde a esta pergunta. Como no caso de Pedro, Judas também está se dirigindo àqueles que se afastaram da salvação. Ele declara: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Judas 11. Caim, Balaão e Coré, todos eles, em determinado momento, tiveram um relacionamento com o Senhor, e 2 deles eram ministros. O erro de Caim foi desobedecer a Deus, o de Balaão foi o amor ao dinheiro, e o de Coré foi a rebelião contra a autoridade delegada. Judas continua: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas 12,
ao 13. As festas de fraternidade eram as refeições da noite feitas pela igreja primitiva, durante as quais os membros se reuniam como expressão do seu relacionamento íntimo com Deus e com os demais. A festa da fraternidade em geral terminava com o sacramento da Santa Ceia. Agora aprendemos um fato extremamente grave. Nem todos os que se desviam da salvação abandonarão a igreja organizada, como na visão do irmão Rangin. Isto os torna mais perigosos, porque a sua influência sobre os neófitos, sobre os fracos e sobre os feridos podem ser fatal. Coré seria um exemplo desse tipo de pessoa. Ele era ministro auxiliar de Arão, mas disse a Moisés e Arão: "Basta, vocês foram longe demais. Todos em Israel foram separados pelo Senhor, e Ele está com todos nós. Que direito vocês têm de agir como se fossem maiores do que qualquer outro entre este povo do Senhor?" Números capítulo 16, versículo 3. A sua influência fez com que a sentença de morte caísse sobre 250 líderes e 14.700 membros da congregação. Judas nos diz que estes apostatas, mencionados em algumas versões como manchas, permanecem em nossas congregações apegados a um falso senso de segurança numa graça na qual um dia eles andaram, mas que agora perverteram, pois vivem para servir a si mesmos e perderam o temor. Recato de Deus. Observe que Coré disse que Deus estava com todos nós. Ele também andava com um falso senso de segurança, pois no dia seguinte a terra se abriu e o engoliu vivo, lançando-o no inferno. Consequentemente, esses apóstatas ainda conhecerão a linguagem de um cristão e andarão com outros crentes, mas você não os encontrará entre os vencedores para os quais Jesus está voltando. Ele está voltando para uma igreja sem manchas. Ver Efésios, capítulo 5, versículo 27. Judas indica que estas pessoas estão duplamente mortas. Como é possível morrer duas vezes? Não seria por ter estado um dia morto em pecado, depois recebido a vida eterna através do novo nascimento, mas tragicamente morrido novamente por meio do pecado persistente e sem arrependimento? Lembre-se de que Tiago declarou que quando um cristão se desviar da verdade e permanecer nesse estado, a sua alma morrerá. João diz que há pecado para a morte e para os crentes. Ambos se referem a alguém que está duplamente morto. Observe que Judas afirma: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A negridão das trevas significa a pior punição eterna. Isso é visto claramente nas palavras de Jesus ao mencionar a sua vida e o seu julgamento. Ele diz: "Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. É castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites." Lucas capítulo 12, 37, 45, 48. Há muitas coisas contidas nesses versículos,
mas deixe-me apenas destacar alguns pontos principais. Em primeiro lugar, observe-se que se trata de um servo e não de um pagão ou pecador. Ele conhecia a vontade do seu Senhor, mas fez o oposto. Essa análise não se encaixa no perfil de independente. Ele está na categoria daqueles que não conheciam a vontade do seu Senhor e receberam poucos açoites. Isto não poderia se aplicar a enganado também, pois este personagem pensava ser um servo, mas, segundo Jali, ele nunca foi verdadeiramente. Esta pessoa a quem Jesus refere é chamada de servo pelo Mestre e tinha plena consciência da vontade dele. Foi um dos que se desviaram da salvação. Observe que ele espancava os servos, seus companheiros. Isso fala de um estilo de vida em que se tira vantagem dos outros em benefício próprio e para gerar autossatisfação. Ele vive o momento. Come, bebe, embriaga-se, vive para servir a si mesmo. Lembre-se de que Judas afirma que esses apóstatas festejam com os outros crentes sem temor de Deus e servem apenas a si mesmos. Todas as suas decisões, ainda que pareçam nobres, visam vantagens pessoais, com relação à sentença destes servos. Observe que ele foi indicado ou enviado para onde estão os incrédulos, os que nunca foram salvos. Os incrédulos receberam somente poucos açoites, mas o servo que conhecia a vontade do seu mestre recebeu muitos açoites. Isso demonstra que ele receberá a maior condenação do lago de fogo ou a negridão das trevas para sempre. A amargura da falta de perdão. Isso se aplicaria sem dúvidas à enfraquecida e também à vida dupla. Enfraquecida sabia que era da vontade de Jali que ela perdoasse, mas nossa personagem recusou-se a fazê-lo. Ela optou por agarrar-se firmemente à ofensa de difamação, e sua amargura abriu a porta para que fosse contaminada. Por conta disso, lemos: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tanto através de passagens das Escrituras, quanto ao longo de anos de experiência no ministério, aprendi que a maior armadilha para interromper a caminhada das pessoas com Deus é a falta de perdão. Assim como aconteceu com a enfraquecida, a falta de perdão abre a porta para todos os tipos de crenças e comportamentos errados. Em Mateus 18, Jesus conta a parábola de um grande rei num processo de acerto de contas. Foi levado à sua presença um homem que lhe devia 10.000 talentos. Um talento não era uma medida de dinheiro, mas uma medida de peso. Era usado para medir ouro. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 30. Prata, 1 Reis, capítulo 20, versículo 39. E outros metais e mercadorias. Nessa parábola, representa uma dívida, de modo que podemos supor com segurança que ele estava se referindo a uma unidade de troca como ouro ou prata. Vamos supor que seja ouro. O talento comum equivalia a aproximadamente 75 libras. Era o peso total que um homem podia carregar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 23. 10.000 talentos seria aproximadamente 750.000 libras, ou 375 toneladas. Então, aquele servo devia ao rei 375 toneladas de ouro, na época em que este livro estava sendo escrito.
O preço do ouro era de aproximadamente 900.000 a onça. Então, faça as contas. No mercado de hoje, 10.000 talentos de ouro valeria 10 bilhões. Isto é quanto aquele servo devia ao rei. O ponto que Jesus quis enfatizar aqui é que aquele servo devia um valor exorbitante que jamais poderia pagar. O rei ordenou que ele e sua família fossem vendidos como pagamento pela dívida. O homem caiu aos pés do rei e implorou por misericórdia, o que foi concedido. Ele perdoou o seu débito completamente. Quando algum mal é feito, há uma dívida a ser paga. Você já ouviu alguém dizer: ele vai me pagar por isto. O perdão é o cancelamento de uma dívida. Aquele homem agora estava perdoado. Então você pode ver que na alegoria o rei representa Deus, o Pai, e o homem perdoado daquela dívida impagável representa alguém que recebeu o seu perdão através de Jesus Cristo. Entretanto, lemos: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Mateus capítulo 18, versículo 28. Um denário é a remuneração comum referente a um dia de trabalho. Vamos supor que seja igual a R$150 em moeda atual. O total aproximado seria de 15.000. Veja você que não era uma ofensa pequena. Agora continue a leitura. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Mateus, capítulo 18, versículo 29 ao 30. Um servo, seu companheiro, lhe deve 15.000, mas aquele homem a quem foi perdoado uma dívida de 10 bilhões não quer libertar o seu conservo. Ele está decidido a fazê-lo pagar. É importante observar que as questões que temos uns contra os outros, comparadas com a nossa ofensa contra Deus, são equivalentes a uma dívida de 15.000 contra outra de 10 bilhões. Não importa o quanto você foi maltratado por alguém, isto não se compara às nossas transgressões contra Deus. Você pode achar que ninguém foi tão injustiçado quanto você, mas na verdade não percebe o quanto Jesus foi maltratado. Ele era inocente, um cordeiro sem culpa que foi morto e assumiu a nossa dívida de 10 bilhões. Uma pessoa que não perdoa se esqueceu da imensa dívida que lhe foi perdoada. Quando você perceber a terrível morte e o tormento eterno dos quais Jesus o livrou, você liberará os outros livremente. Não há nada pior do que a eternidade no lago de fogo. Não há alívio, o verme não morre e o fogo não se extingue. Este era o nosso destino, até que Deus nos perdoou por meio da sua morte, do seu Filho Jesus Cristo. Se uma pessoa não consegue perdoar, ela não está ciente da realidade do inferno e não compreendeu o amor de Deus. Prossigamos com a parábola. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não desvias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus capítulo 18, versículo 31 e 33. Quero enfatizar que Jesus não está se referindo à incredulidade nesta parábola. Ele está falando sobre os servos do rei, ou crentes nascidos de novo. Aquele homem já havia recebido o perdão pela sua dívida, a salvação, e é chamado de servo do mestre. Aquele a quem ele não conseguiu perdoar era um conservo.
Daí podemos concluir que o seu destino foi de um crente que se recusa a perdoar. Vejo algo impressionante aqui. Em todas as outras parábolas dos evangelhos, as pessoas precisavam perguntar qual era o seu significado. No entanto, Jesus explica essa parábola sem ninguém perguntar. Acredito que tenha sido assim porque ele estava transmitindo era algo tão fora do usual que ele precisava ter certeza de que haviam entendido. Eis a interpretação de Jesus. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste cada um a seu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. Há 3 pontos principais nesses 2 versículos que desejo enfatizar. Primeiramente, o servo que não perdoou é levado para ser torturado. Em segundo lugar, ele agora terá de pagar a dívida original, 375 toneladas de ouro. Em terceiro lugar, isto é o que Deus Pai fará a cada crente que não perdoar a ofensa de seu irmão. Vamos analisar brevemente cada um desses pontos. Primeiramente, a palavra tortura significa o ato de infligir dor intensa, agonia à mente ou ao corpo, ou a ação de torcer. O torturador é aquele que inflige tortura. Um crente que se recusa a perdoar será atormentado por espíritos demoníacos. Os torturadores têm permissão para infligir dor e agonia de mente e corpo à vontade. Algumas vezes orei por pessoas que participavam dos cultos e que não conseguiam receber cura, consolo ou libertação. Tudo isso porque não queriam liberar outras pessoas, perdoando-as de todo o coração. Isto, por sua vez, quase sempre induz a ira, e o fim delas será fatal se não houver arrependimento e perdão. O segundo ponto é que este servo que não quis perdoar agora tem que pagar a dívida original considerada impagável. Ele agora é obrigado a fazer o impossível. Trata-se da dívida que Jesus pagou no Calvário. Você pode se encolher ao ler isto, mas veja as palavras de Jesus em outro relato. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Observe para quem Jesus fala aqui. Preste atenção nas palavras. Vosso Pai Celestial. Deus não é pai do pecador, ele é Deus para o pecador e pai para o crente. Do mesmo modo, os pecadores não oram. Então, fica claro que ele está se dirigindo aos filhos de Deus. Vamos em frente. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 26. Não poderia ser mais claro. O que nos leva ao terceiro ponto. Você terá de pagar a dívida impagável caso se recuse a perdoar. Jesus disse que o Pai não perdoará as suas ofensas e o entregará aos atormentadores eternos. Será que vale a pena? Não estamos falando de alguém que está se esforçando para esquecer determinada ofensa, orando para perdoar, mas de alguém como enfraquecida, que se recusa insistentemente a dar perdão. Observe que, na alegoria, sua falta de perdão abriu a porta para todos os outros tipos de males, e ela foi caindo gradualmente na sua devoção a Jali. Será que o seu derradeiro fim valeu a pena? Mais uma vez, é por esses motivos que o autor de Hebreus enfatiza a importância de examinarmos atentamente a nós mesmos e abandonarmos toda forma de amargura, pois por meio dela muitos são contaminados.
Agora podemos entender as palavras de Jesus com relação aos últimos dias da igreja. Ele disse: muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 10, 12 e 13. Observe que ele não menciona poucos e nem mesmo alguns, mas diz que muitos se escandalizarão nos dias em que estamos vivendo. A palavra muito significa um número enorme, vasto ou muito grande. A ofensa ou a falta de perdão levará à iniquidade, e o amor de um grande número se esfriará. A palavra grega para amor é ágape, que descreve o amor de Deus derramando no coração de um cristão no instante em que ele é salvo. Jesus não está falando dos impostores, pois eles nunca receberam realmente o amor de Deus. Ele está falando de crentes genuínos, pois atende para o que ele diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Não se diz a um pecador ou a um impostor que se ele perseverar até o fim será salvo. Eles nem começaram a corrida ainda. A apostasia da fé. As Escrituras nos advertem sobre a apostasia que ocorrerá entre os crentes em nossos dias. Paulo diz: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E mais uma vez ele profetiza: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Observe que na passagem acima, Paulo diz que eles apostatarão da fé. A fé de que ele fala não é uma fé imaginária, é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Para que eles apostatassem, significa que eles um dia estavam verdadeiramente na fé. Compartilhei com você a verdade por parte de quase todos os escritores do Novo Testamento com relação aos crentes que se desviam de sua salvação. Agora, deixe-me compartilhar certos escritos de famosos pais da igreja primitiva, alguns dos quais foram companheiros dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Observei que seus registros estão diretamente relacionados com as palavras que vimos nas Escrituras. Pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o fim. Clemente de Roma. Mesmo no caso de alguém que praticou o máximo de boas obras em sua vida, mas no final mergulhou de cabeça no caminho da maldade, todas essas obras anteriores não lhes serão de nenhum proveito, pois no clímax do drama abriu mão da sua porção. Clemente de Alexandria. Alguns pensam que Deus está obrigado a entregar até mesmo aos indignos aquilo que ele prometeu dar. Assim transformam a sua liberdade na sua escravidão, pois não é verdade que muitos no final decaem da graça? E este dom não é retirado de muitos? Tertuliano. Um homem pode possuir uma justiça adquirida, da qual é possível que ele venha a se desviar.
Orígenes. Aqueles que não lhe obedecem, sendo despertados por ele, deixaram de ser seus filhos. Irineu. Ao ouvirem minha posição com relação a essas verdades das Escrituras, alguns incorretamente me disseram: John, você é um arminiano. Este é um termo que o dicionário descreve assim: de ou referente à teologia de Jacobus Arminius e seus seguidores, que rejeitaram as doutrinas calvinistas da predestinação e da eleição e que acreditavam que o livre-arbítrio humano não compatível com a soberania de Deus. A estas pessoas digo simplesmente: não sou nem calvinista nem arminiano, mas sim um cristão que acredita que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Jacobus Arminius viveu muito depois dos escritores da Bíblia e até mesmo dos líderes antigos citados acima. Então vocês chamariam esses escritores de arminianos? É óbvio que não, uma vez que eles viveram e escreveram antes de Arminius ter nascido. O que estou escrevendo não é um pensamento, conceito ou crença pessoal, mas a verdade. E Deus deixou a sua mensagem de advertência de forma muito clara para aqueles que creem, como nós. Precisamos ter cuidado para não ficarmos obcecados por escolas de pensamento, mas estarmos abertos ao contexto das Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, pois toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para fazer-nos entender o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige e nos ensina a fazer o que é certo. É a maneira de Deus de nos preparar de todas as formas e nos deixar completamente equipados para toda boa obra que Deus queira que façamos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É interessante notar que os falsos líderes, aos quais Jesus repreendeu e advertiu severamente, eram aqueles que se congregavam ao redor das escolas de pensamento e ensinavam de forma semelhante. No entanto, se olharmos o que foi dito por João Batista, Jesus ou outros que falaram a verdade, repetidas vezes foi relatado que eles lhe ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7:29. Por esse motivo, Paulo instruiu Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Tito, capítulo 2, versículo 15. E a Timóteo ele escreveu: te roguei que permaneceste ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Paulo também recomendou a Timóteo: proclame e pregue a palavra, mantenha o seu senso de urgência, esteja preparado, disponível e pronto. Quer a oportunidade pareça favorável ou desfavorável, quer seja conveniente ou inconveniente, quer seja bem-vindo ou não, você, como pregador da palavra, deve mostrar às pessoas onde a vida delas está errada e convencê-las, repreendendo e corrigindo, advertindo-as, exortando e encorajando-as, sendo incansável e perseverante na paciência e no ensino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E, falando de si mesmo, Paulo escreve: que eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios, capítulo 6, versículo 20. Você pode ver que esta é uma característica comum a todos os verdadeiros porta-vozes de Deus. A autoridade deles está fundamentada na palavra de Deus. Eles não se prendem a sentimentos pessoais.
escolas de pensamento ou o consenso da maioria. Às vezes, a maioria pode estar errada. Precisamos saber que quando Deus diz alguma coisa, Ele realmente está falando sério, impedindo você de tropeçar. Algumas pessoas ficaram perturbadas com esta mensagem sobre decair da graça, que está tão clara nas Escrituras. Elas me procuraram em um estado de choque, dizendo: pensei que estivéssemos eternamente seguros. A isto costumo responder: é certo que sim, estamos eternamente seguros. Jesus disse que não perderia nenhum daqueles que o Pai lhe desse. João capítulo 18, versículo 9. Porque jamais nos deixaria nem nos abandonaria. Mas ele não disse que nós não poderíamos deixá-lo e nem que não poderíamos nos perder. Em geral, isto gera olhares de preocupação. Então eu digo: se você realmente ama a Jesus Cristo, por que iria querer se afastar? Você não o negará se realmente o ama. Se você ama a Deus, não terá dificuldade em guardar os seus mandamentos. Se servir a Deus é uma obrigação, você entrou em um relacionamento legalista e será difícil guardar os seus mandamentos. Não devemos servir a Deus para ganharmos a sua aprovação. Devemos servir a Deus porque somos apaixonados por Ele. Judas prossegue dizendo-nos como manter esse amor renovado. Ainda que haja fermento ruim na igreja, ele diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando, buscando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas capítulo 21. Devemos buscar ao Senhor em cada momento do dia. Você se lembra que o servo que se desviou foi aquele que não estava esperando a volta do seu Senhor? Devemos ansiar por ele e buscá-lo continuamente para que possa revelar-se de um modo ainda mais extraordinário, pois a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança da revelação de Jesus, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Quando você o busca, procurando ter comunhão com o seu espírito, jamais desejará se afastar. Então, não há nenhum motivo para nos preocuparmos? Na conclusão do livro de Judas, encontra-se uma das minhas promessas favoritas da Bíblia. Aqueles que se guardarem no amor de Deus, esperando pelas revelações de Jesus, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas, capítulo 25, versículo 25. Esta é a minha oração e o meu desejo sincero para você.